Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, essa aula a gente vai resolver exercícios de porcentagens do Enem, tá bom? Então a primeira questão é uma questão que fala sobre a sustentação aqui numa ponte, tem 3 pontos de sustentação nessa ponte, né? E essa ponte tem uma carga de 12 toneladas a ser sustentada. Sendo que o ponto central, a parte central, vai concentrar 60% dessa carga total e o restante será distribuído igualmente entre os demais pontos aí. Né? Aí a questão pergunta qual é a massa que a gente vai ter ali em toneladas em cada um desses pontos. Então vejamos. Aqui, pessoal, a carga total é de 12 toneladas e esse ponto sustenta 60%. E aí, pela teoria, nós vimos que a porcentagem aplicada em cima de um valor é só pegar esse valor e multiplicar pela porcentagem. Então, você vai pegar 12 vezes 60%. E aí, lembre-se, de preferência simplifique, mas deixando sempre potências de 10 no denominador, porque aí lá em cima, ó, 12 vezes 6 dá 72. 72 toneladas dividido por 10, isso dá 7,2 toneladas. Então, quer dizer que esse ponto aqui, central nessa ponte, sustenta 7,2 toneladas. E o restante fica para esses outros dois. No entanto, como é uma questão do Enem, você pode observar ali nas alternativas e verificar que apenas uma delas contempla 7,2 toneladas aqui no centro. E essa seria a resposta. Né? Agora, é o seguinte, comentando aqui, como é que seria nos demais? Você tem duas formas de encontrar os demais. Uma delas, se a carga total é de 12 toneladas e aqui sustenta 7,2 toneladas, faça a diferença. Na hora que você fizer a diferença, você vai encontrar 4,8, né? E esse 4,8 você divide igualmente entre os pontos de sustentação aqui em cada uma das extremidades. Né? Se você dividir igualmente entre cada um desses, você vai encontrar 2,4. Então, essa vai ser a massa que você vai ter em cada uma das outras extremidades. Tudo bem? Bom, também é possível você chegar a esse valor aqui fazendo um percentual do tipo, peraí, se a questão me falou que é 60%, aqui o restante é distribuído entre esses dois, então sobra 40% para ser distribuído entre eles. Então é 20% para cá, 20% para cá. Então você poderia também fazer a questão pensando na extremidade, do tipo, olha, 20%, né, dessas 12 toneladas fica situado aqui em cada uma dessas extremidades. Na hora que você multiplicar, vai ficar 24 sobre 10 e vai dar os 2,4. Né? Então, é uma outra forma também de você chegar a esse quantitativo nas extremidades. Beleza? Vamos para a próxima questão. Muito bem, pessoal, na próxima questão fala o seguinte: a capa de uma revista de grande circulação trazia a seguinte informação relativa a uma reportagem daquela edição. O brasileiro diz que é feliz na cama, mas debaixo dos lençóis 47% não sentem vontade de fazer sexo. O texto a seguir, no entanto, adaptado da mesma reportagem, mostra que o dado acima está errado. Outro problema predominantemente feminino é a falta de desejo. 35% das mulheres não sentem vontade de ter relações, já entre os homens, apenas 12% se queixam da falta de desejo. Considerando que o número de homens na população seja igual ao de mulheres, a porcentagem aproximada de brasileiros que não sentem vontade de fazer sexo, de acordo com a reportagem, é D. Muito bem, pessoal. A primeira informação dá um quantitativo total, a segunda coloca que tem parte aqui para mulher, tem um percentual relativo a homens e fala que a quantidade de mulheres e de homens, né, aí para essa situação é a mesma. Tudo bem? E afirma que essa primeira informação ela está equivocada, está errada, não é 47%, ok? É um outro resultado que a questão pede para você encontrar. Como que a gente vai achar o resultado a partir dessa segunda informação, que é a correta, né? Que a questão fala que é correta, porque a primeira está errada, né? Então, 35% das mulheres, como que a gente representa esse resultado? 35% de M é 0,35 vezes M, 35% das mulheres. Qual é a outra quantidade também que não sente essa vontade? Homens, 12%. Então, 0,12 vezes H.
E aí, pessoal, onde que faz com que essa primeira informação fique errada? Você tem que pegar esse quantitativo, como que é em percentual, você vai pegar o quantitativo e dividir pela totalidade. E essa totalidade aqui é M mais H, beleza? M mais H, que é o total de pessoas, né? Nessa pesquisa aí. Só que a questão fala que esses quantitativos aqui eles são iguais, então eu posso colocar aqui no lugar de MH. Então lá em cima vai ficar 0,35H mais 0,12H. Pessoal, isso vai dar 0,47H. E lá embaixo, H mais H vai dar 2H. E aí, simplificando H, nós vamos encontrar 0,47 por 2. Faça sem a vírgula e depois coloque ela, tá bom? 47 dividido por 2 dá 23,5. Colocando a vírgula, voltando a vírgula as duas casas, né? Você vai encontrar 0,235, né? Ou seja, 235 milésimos. Aí você marca a alternativa mais próxima a isso daí, tá bom? Vamos lá, pessoal. Essa próxima questão fala o seguinte: o jornal de certa cidade publicou em uma página inteira a seguinte divulgação de seu caderno de classificados. E aí observe, né, que tem uma página onde 4% dos outros jornais ocupam a região de 26 milímetros por X milímetros de altura, sendo que o total é de 260 milímetros por 400 milímetros de altura. Para que a propaganda seja fidedigna à porcentagem da área que aparece na divulgação, a medida do lado do retângulo, que representa os 4%, deve ser aproximadamente... Então vamos lá, pessoal, está dizendo o seguinte: esse pedacinho corresponde a 4% do todo. Então qual é a área desse pedacinho? A área desse pedaço é x vezes 26. É a área desse retângulo. E a área desse retângulo tem uma representatividade de 4% em cima da área total. E a área total aqui vale 260 vezes 400. E aí a gente precisa encontrar esse x. Veja, nós podemos simplificar esse 400 aqui com 100. Aqui fica 4. Também é legal simplificarmos aqui por 26. Aqui dá 1, aqui por 26 dá 10. Pessoal, então esse x vai ser igual a 4 vezes 10 vezes 4, 40 vezes 4 dá 160. 160 milímetros. E aí você marca a alternativa correspondente. Bom, pessoal, nessa próxima questão nós temos o seguinte: em 2006 a produção mundial de etanol foi de 40 bilhões de litros e a de biodiesel de 6,5 bilhões. Neste mesmo ano, a produção brasileira de etanol correspondeu a 43% da produção mundial, ao passo que a produção dos Estados Unidos da América usando milho foi de 45%. Considerando que, em 2009, a produção mundial de etanol seja a mesma de 2006 e que os Estados Unidos produziram somente a metade de sua produção de 2006, para que o total produzido pelo Brasil e pelos Estados Unidos continue correspondendo a 88% da produção mundial, o Brasil deve aumentar sua produção em aproximadamente que percentual? Bom, pessoal, então está aqui um esqueminha sobre a situação: 40 milhões de litros de etanol, o Brasil produz 43%, Estados Unidos os 45%, fazendo com que o total seja 88% da produção. Em 2009, a questão pede para ser o mesmo quantitativo, de 40 bilhões, sendo que os Estados Unidos produzem apenas a metade do que produziu anteriormente, e quanto que o Brasil deveria ficar a fim de que esse percentual fosse mantido, ou seja, continuasse sendo os 88%. É isso que a questão está pedindo. Então vamos lá. Pessoal, para a gente fazer isso, nós sabemos que esse percentual em cima dos 40 bilhões, mais esse percentual em cima dos 40 bilhões, tem que dar 88% do total. Então, vamos lá. Se nós pegamos P% dos 40 bilhões, vou escrever aqui 40 bi, mais a metade do que os Estados Unidos produziam anteriormente, ou seja, a metade
dos 45% dos 40 bi, isso tem que dar 88% do total. A questão quer que continue sendo o mesmo resultado anterior. Então, como os Estados Unidos diminuiu, o Brasil tem que aumentar a dele, né? Então, isso vai ser 88% dos 40 bi. E aí, veja, não interessa qual é o valor final, né? Esses 40 bilhões aparecem em todos os termos, então dá para a gente simplificar. Tá bom? Então, quanto que tem que ser aqui esse percentual? Então, vamos dar uma melhorada. Lá embaixo tem, denominador 100 para todos eles, então também podemos simplificar. Nós vamos ter aqui P mais a metade de 45, que é 22,5. E do outro lado, pessoal, nós vamos ter 88. Então, esse P vai ser igual a 88 menos 22,5. Isso daqui vai dar 65,5. Beleza? Então, ele tem que produzir 65,5% desses 40 bilhões. Cuidado que a questão não está te perguntando esse resultado. Ela está querendo saber quanto que ele tem que aumentar, ou seja, que percentual ele tem que aumentar para que isso, né, chegue nos 88%. Ou seja, anteriormente eram os 43%. Agora é 65,5%. Então, quanto que ele aumentou a fim de que chegasse nesse patamar? Beleza? Aí, para saber quanto que é o aumento, lembra lá que é só pegar o maior e dividir pelo menor? Então, 65,5% dividido por 43%, aí a gente pode simplificar essa simbologia da porcentagem. Então, a gente tem que fazer essa conta. Poxa, tem a vírgula ali, né? Então, um número decimal. Faz o seguinte, pega os 655, multiplicou por 10, multiplica por 10 também o outro, dividido por 430. Beleza? Bom, vamos lá, 655 por 430 que dá 1, vem menos 430 para cá. Então, nós vamos ter aqui 5, 2, 2. Né? Chegou um número menor, baixa o próximo. Se não existiu o próximo, baixou ele, você tem que colocar a vírgula, indicando que você está indo para a parte decimal. Este número dividido por 430, você vai encontrar 5. 5 vezes 430 dá 2.150. Tá certo? E aí, essa diferença vai dar 100. Novamente, pegou o que sobrou, baixou o próximo, não existe, porque já está na casa decimal, não tem problema. 1.000 dividido por 430, você vai encontrar 2, para cá vem menos 860, vai dar 140, mas não precisa desenvolver mais, porque isso daqui já vai ser o suficiente para você marcar. Pessoal, se esse número é aproximadamente 1,52, então significa que o numerador supera o denominador em que percentual? Supera em aproximadamente 52%. Você tem que enxergar esse 1,52, pessoal, como sendo 100% mais 52%. Tá bom? Então, é em aproximadamente aqui 52% de aumento. Beleza? Vamos para a próxima. Os vidros para veículos produzidos por certo fabricante têm transparências entre 70% e 90%, dependendo do lote fabricado. Significa que, quando um feixe luminoso incide no vidro, uma parte entre 70% e 90% da luz consegue atravessá-lo. Os veículos equipados com vidros desse fabricante terão instaladas nos vidros das portas películas protetoras cuja transparência, dependendo do lote fabricado, estará entre 50% e 70%. Considere que uma porcentagem P da intensidade da luz proveniente de uma fonte externa atravessa o vidro e a película. De acordo com as informações, o intervalo das porcentagens
que representam a variação total possível de P é. Bom, então nessa questão, veja, tem um vidro que ele já tem um percentual aqui de transparência e a película que tem um outro. Quando você coloca essa película aqui, qual que vai ser esse intervalo, né, que a questão está pedindo? E aí, o que você vai fazer? Quando cola isso daqui, isso permite um percentual, isso permite um outro percentual. Quando você quer um percentual de um percentual, você faz o mesmo esquema do percentual em cima de um valor. Você multiplica os resultados. Então, como eu quero o limite mínimo e máximo, o que a gente vai fazer? Se 50% aderir a esse 70%, eu tenho um mínimo aplicado no mínimo. Um percentual mínimo de um percentual mínimo gera um percentual mínimo dessa passagem. Então, para descobrir o menor valor possível, nós vamos pegar 50% de 70%. Então, 50% de 70%. Esse é o mínimo. Para chegar ao máximo, nós vamos pegar o percentual máximo e aplicar em cima do percentual máximo. Ou seja, nós vamos pegar aqui 70% de 90%. Então, 70% de 90%, você obtém multiplicando esses resultados, aí você vai chegar ao valor máximo. Bom, vamos lá. Como que a gente pode fazer essa conta aqui? Eu sugiro que você coloque isso na forma de fração, porque costuma ser melhor em provas que você não pode utilizar a calculadora. Beleza? Então, por exemplo, ó, dá para você simplificar por 100 em cima e embaixo. Então, 35 sobre 100 aqui vai dar para a gente 35%. Simplificou por 100 em cima e embaixo, 63 sobre 100, isso dá 63%. Logo, esse é o mínimo e esse é o máximo. Beleza? Então, uma porcentagem em cima de uma outra porcentagem, como que você vai obter o resultado? Basta multiplicar esses percentuais. Vamos para a próxima. Um grupo de pacientes com hepatite C foi submetido a um tratamento tradicional em que 40% desses pacientes foram completamente curados. Os pacientes que não obtiveram cura foram distribuídos em 2 grupos de mesma quantidade e submetidos a 2 tratamentos inovadores. No primeiro tratamento inovador, 35% dos pacientes foram curados e no segundo, 45%. Em relação aos pacientes submetidos inicialmente, os tratamentos inovadores proporcionaram uma cura de. Então, vamos considerar aqui que o quantitativo de pacientes, né, inicialmente aqui foi igual a T, isso é o total. E aí, 40% de obtiveram cura e os que não obtiveram a cura, 60%, como é que você obtém isso? 100% menos os 40%. Então, 60% não obtiveram cura, certo? Mas desses 60%, foi distribuído em 2 grupos com o mesmo quantitativo. O pessoal, quando fala que é o mesmo quantitativo, significa que vem metade para um lado, metade para o outro lado. Do que foi para cá, 35% foi curado. Do que veio para cá, 45% foi curado. Então, a questão está perguntando quanto que dá isso em relação ao total de pacientes, né, iniciais. Então, vamos lá. 60% foi dividido em 2 grupos de mesmo quantitativo. Então, para cá, pessoal, vai vir a metade. A metade vai ser 30%. Então, nós vamos ter 30% do total vindo para cá. E desses 30%, 35% foram curados. Então, é esse quantitativo que a gente tem para cá. E aqui para baixo, vamos lá. Metade disso vai ser 30% do total. E desse 30% do total, 45% foram curados. Então, 45 sobre 100.
Beleza? Lembre-se, simplifique. Se tiver potência de 10, potência de 10, e o restante não faça isso, tá bom? Porque dividir por potência de 10 é muito fácil, é bom. Então você vai pegar 3 vezes 35, isso vai dar 105, e lá embaixo vai ficar 1000. Pessoal, 105 sobre 1000, né? Se você quiser saber isso em percentual, é só dividir por 10 em cima e embaixo. Então vai ficar 10,5% do total obtiveram curas, de acordo com o tratamento inovador 1. E aí, essa outra parte aqui foi submetida a um novo tratamento, inovador 2, que vai dar esse resultado. Aí lembra aquilo que a gente conversou, né? Simplifica, e aí multiplica agora lá em cima, 3 vezes 45 vai dar 135, e lá embaixo você vai ter 1000. Bom, para deixar na forma de percentual, faça o seguinte, divida por 10 em cima e embaixo, vai dar 13,5% do total. Então, em relação a esse total inicial, qual é a porcentagem que obteve cura por esses tratamentos que foram inovadores? Então, a resposta, 10,5% com 13,5%. Então, se a gente somar esses dois percentuais, 10,5% com 13,5%, nós vamos chegar a exato 24%. É a resposta da questão. Beleza? Valeu, galera. Bons estudos e até a próxima.